Hoje eu vou falar sobre a adição de HBr via mecanismo radicalar em eno aqui, o 3-metil-but-1-eno, e ele está reagindo com HBr e peróxido de hidrogênio. Quando a gente fala em adição de alcenos com HBr, a gente espera um determinado produto, mas a gente tem que considerar que tem peróxido aqui na reação também. Os peróxidos, nesse caso aqui o peróxido de hidrogênio, eles têm essa ligação entre os átomos de oxigênio muito fraca. Então, quando a gente tem luz ou a gente tem aquecimento, a gente tem a formação de radicais. Então, a primeira etapa que vai ocorrer quando a gente fala dessa etapa radicalar, desse mecanismo radicalar, a gente vai ter a quebra homolítica dessa ligação aqui entre os oxigênios. Então, quebra homolítica é quando a gente tem a clivagem de uma ligação e cada elétron que estava participando dessa ligação vai para perto dos átomos daquela espécie. Então, aqui tem a quebra da ligação, um elétron vai vir para esse e o outro vai vir para esse. Tá, sendo assim, a gente tem a formação de dois radicais hidroxila. Os radicais eles são muito reativos, então eles vão reagir com tudo que estiver na frente. Então aqui, a próxima etapa do nosso mecanismo é esse radical hidroxila, que eu representei aqui embaixo, reagindo com o HBr. Então, aqui o que vai acontecer nessa próxima etapa? A gente vai ter a clivagem dessa ligação aqui, e um elétron juntamente com o hidrogênio vai reagir aqui com um elétron do radical. Por isso que é meia setas, porque a gente está falando de um elétron, a gente não está falando de par de elétrons. Então, esse elétron junto com o hidrogênio vai reagir com esse elétron do radical. O outro elétron estava participando aqui dessa ligação HBr, vai vir aqui para perto do bromo. Então, aqui a gente vai ter a formação de água, né? Porque ó, a gente tem aqui o radical e que tinha um elétron, daí ele vai interagir com outro elétron, vai reagir com outro elétron e vai formar essa ligação com o hidrogênio que veio junto. Então, a gente vai ter a formação de água. E a gente vai ter a formação também do radical bromo, que vai participar da próxima etapa desse mecanismo. A gente pode chamar essas duas primeiras etapas de etapas de iniciação do nosso mecanismo radicalar. Bem, aqui que a gente pode chamar de etapas de propagação, a gente vai iniciar de fato a nossa adição de alcenos. Então, né, para ter uma adição de alcenos, a gente tem que ter um alceno que vai agir como nucleófilo, né? Como assim o nucleófilo? O nucleófilo é aquela espécie que está rica em elétrons. Então, se ele está rico em elétrons, ele vai fazer a doação de elétrons para o eletrófilo. O eletrófilo, nesse caso aqui, o radical bromo, ele está pobre em elétrons, né? Então, ele vai receber esse elétron do nucleófilo. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui vai ser a clivagem dessa ligação pi aqui, da ligação dupla, que é a primeira etapa da nossa adição de alcenos. Então, a gente tem a quebra dessa ligação, um elétron vai sair dessa ligação aqui, vai ficar aqui perto do carbono, e esse elétron aqui do radical também vai vir aqui e vai reagir aqui. Esse outro elétron aqui, proveniente, né, dessa clivagem, né, dessa ligação aqui, vai vir para o outro carbono. Então, como que vai ficar, né? Vai ter a formação de um novo radical. E vai ter a adição do nosso bromo. Mas por que o bromo ele é adicionado no carbono 1, né? Ó, esse aqui é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2. Esse aqui é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Por que o nosso bromo ele vai ser adicionado no carbono 1 e não no carbono 2? O que acontece aqui? Essa espécie aqui é um radical.
O radical, quando a gente fala de estabilidade de radicais, a gente considera a mesma estabilidade dos carbocátions. Se o radical estivesse nesse carbono, seria um carbono primário, logo um radical primário. Aqui ele é um radical secundário. E radicais secundários, eles são mais estáveis que radicais primários. Então, por isso, né, que o HBr ele é adicionado no outro carbono, porque esse radical é mais estável. Por que os radicais secundários são mais estáveis que os primários? Porque a gente tem dois grupos, né, ligados a esse carbono que vão fazer a doação da densidade eletrônica e estabilizando esse radical. Então, né, essa aqui é outra etapa, né? A gente tem aquele alceno que foi mostrado no primeiro slide, né? Só que eu desenhei de forma diferente, reagindo, né, com o nosso radical, formando outro radical. A próxima etapa, esse radical formado aqui na etapa anterior, ele vai reagir com um HBr. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter a quebra dessa ligação aqui. Então, um elétron juntamente com o hidrogênio vai reagir aqui, meia seta, né? Que a gente está falando de um elétron, e vai reagir com esse elétron aqui do nosso radical. Esse outro elétron que estava participando da nossa ligação vai vir aqui para perto do bromo. Então, a gente vai ter a formação do nosso produto, né? Nosso produto desejado, né? Nessa reação de adição. E a gente vai ter também a formação novamente do nosso radical bromo, né? Porque olha aqui, ó, né? Essa ligação, né? Ela foi quebrada e aqui tem o elétron. Então a gente tem a formação do radical bromo. Falando sobre o produto, né? 1-bromo 3-metilbutano. O que a gente pode observar sobre esse nosso produto? Ele é um produto anti-Markovnikov. Então, por que ele é um produto anti-Markovnikov? Ó, aqui eu desenhei a mesma estrutura, né? Só que eu destaquei aqui, né, o que foi adicionado. O Markovnikov, na regra de Markovnikov, ele fala o quê? Que o átomo de hidrogênio ele vai ser adicionado naquele carbono da ligação dupla, né? Então, carbono 1 e carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 1 e carbono 2. Então, a regra de Markovnikov fala que o hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado, ou seja, no carbono que tem mais hidrogênios. Só que o que aconteceu aqui? Se a gente observar, o carbono mais hidrogenado, o bromo foi adicionado a ele, e não o hidrogênio. Por isso que a gente chama esse produto de anti-Markovnikov. Mas por que isso aconteceu? Porque se a gente for, né, como a gente fez os mecanismos aqui, o bromo ele é adicionado primeiro. E a gente tem que levar em consideração também que, além dele ser adicionado primeiro, a gente tem a formação desse radical secundário. Por isso que ele é um produto anti-Markovnikov. Tá, a gente teve a formação do nosso produto, mas como a gente está falando de mecanismos radicalares, a gente tem que considerar a etapa de terminação. A etapa de terminação é quando todos os radicais restantes reagem. Então, eu coloquei aqui, né, as etapas, né, dos possíveis radicais reagindo, e a gente pode fazer aqui, né, os nossos mecanismos. Então, aqui, esse elétron aqui desse radical vai vir aqui e vai interagir com esse outro elétron aqui. E a gente vai ter a formação dessa ligação aqui. Esse radical aqui, ele pode interagir também com o radical bromo. Então, fazendo aqui o mecanismo, né? Esse elétron aqui. E aí, esse mecanismo aqui vai dar origem a essa ligação aqui. O que pode acontecer também é dois desses radicais aqui reagirem. Então, ó, é o mesmo radical e repetir ele, né? Dois desses radicais reagirem. Então, o que vai acontecer? Né? Qual é o mecanismo?
esse elétron aqui do radical vai vir aqui e vai reagir com esse outro elétron desse outro radical, formando esse produto aqui. Então, esses são os outros produtos que são formados nessa reação. Tá, mas resumindo, né, a reação que ocorreu, quando a gente faz a adição de HBr, vai com peróxido de hidrogênio, vai acontecer um mecanismo radicalar. E esse mecanismo radicalar ele vai dar origem ao 1-bromo-3-metilbutano, entre outras espécies, né, que foi mostrado lá na etapa de terminação. Mas o produto majoritário vai ser o nosso produto anti-Markovnikov. Ele vai ser o produto majoritário, né, porque ele veio aí de um radical secundário que foi formado através da adição do alceno. Falando um pouco sobre esse produto majoritário, né, a gente tem que conferir se ele vai ter enantiômero. Como que a gente analisa isso? Aqui, né, eu desenhei a mesma estrutura que está aqui, né, só que de uma forma diferente, né, de representar. E o que a gente pode observar? Se a gente abrir essas ligações aqui do carbono, a gente não vai ter um carbono quiral. Um carbono quiral, ele é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, se a gente abrir esses carbonos aqui, ele sempre vai ter algum ligante igual. Se a gente fosse fazer o espelhamento dessa molécula, a gente ia ver que talvez possa haver enantiômeros. Mas se a gente virar ela 180 graus, a gente vai ver que não tem enantiômeros R ou S. Então, a gente considera esse produto mesmo. E outra coisa interessante, né, é que como esse produto ele se dá através de mecanismos radicalares, não tem rearranjo como nos carbocátions. Então, a gente vai ter a garantia da formação desse produto em quantidade maior, sem a contribuição de outros produtos, né, provenientes desse rearranjo.